galera, suave na nave? Eu sou o professor Patrick Ricardo de Química e nessa nossa aula faremos uma abordagem das leis das reações químicas. Mas antes de começar, você sabe o que é uma reação química? Uma reação química representa uma transformação. Ou seja, eu tenho transformações que alteram a identidade da matéria e aquelas que não alteram a identidade da matéria. Então eu posso dizer que as reações químicas, tá, são transformações que alteram a identidade, a característica, as propriedades da matéria, seja ela física ou química. Então, de novo, o que são reações químicas? Tá? São transformações que alteram as propriedades físicas e químicas da matéria. Eu quero te dizer o seguinte: o que eu tinha antes, eu não vou ter depois. É importante que, quando eu faço uma abordagem de reação química, eu estou pensando em reação química convencional, ou seja, eu vou conservar os átomos que eu tinha, os elementos que eu tinha antes, eu vou ter depois após o processo. Então eu quero te dizer que eu tenho um fenômeno basicamente que ocorre na eletrosfera dos átomos dos elementos envolvidos. Ou seja, você vai ter um rearranjo dos átomos dos elementos. Bem, quando eu penso nas leis das reações químicas, eu vou pensar nas leis que relacionam as massas dos participantes, reagente e produtos. Galera, quando eu pego uma reação química e trago aqui para a lousa, eu vou representar a reação química, tá? A partir de uma equação química. Então, uma equação química é a representação escrita das reações, beleza? E aqui, ó, do lado esquerdo da seta, na equação química, eu vou escrever os reagentes e do lado direito os produtos. A primeira lei que nós vamos fazer a abordagem é a lei de conservação das massas ou lei de Lavoisier. Lavoisier diz o seguinte, tá? Disse: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa aí é a ideia filosófica para a lei da conservação das massas. Estendendo isso, de fato, a uma reação química, eu quero te dizer o seguinte, ó, que o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Você deve estar em casa aí se perguntando: pô, Patrick, que letra é essa estranha aí que parece um E? Bem, galera, essa letra aqui é uma letra grega, maiúscula, que nós chamamos de sigma. Então, ó, esta letra aqui, esse E meio que estranho, é uma letra grega. É o sigma maiúsculo. Então, ó, para a lei de conservação das massas, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Entretanto, isso só é válido somente se a reação química estiver acontecendo em um recipiente, em um sistema fechado. Mas por que, Patrick? Eu não posso pensar nisso em um sistema aberto. Se houver formação de gás, o que vai acontecer com o gás? Ele vai se desprender do sistema. E se você for à balança verificar o quanto de massa você tem depois do processo, como você formou um gás, você vai ter menos. Então, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos, somente se tal reação ocorrer em um sistema fechado. Beleza? Por que eu estou pensando em um sistema fechado? Porque se eu formar um gás e ele estiver em um sistema aberto, ele vai se desprender. Então, esta sentença não será verdadeira. Por exemplo, eu tenho aqui água se decompondo em hidrogênio e oxigênio. Lembre-se que esta reação, ó, está ocorrendo em um sistema fechado. A água é o meu reagente, tá? O hidrogênio e o oxigênio são os meus produtos. Inicialmente, eu tenho 18 gramas de água. Após a decomposição da água, quantos gramas eu tenho que ter dos produtos? Também 18, ou seja, 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Para você não esquecer a lei de Lavoisier, tá? O somatório das massas dos reagentes vai ser igual ao somatório das massas dos produtos, somente se o processo químico, a reação química, estiver
ocorrendo em um sistema fechado. Por que em um sistema fechado, Patrick? Porque se você formar o gás ou gases em uma dada reação, se o mesmo estiver aberto, ele vai se desprender. E essa sentença aqui não será verdadeira. Bem, lei das proporções constantes ou lei de Proust. Em uma dada reação química, Proust diz o seguinte: há uma relação fixa, constante, entre as massas das substâncias que participam do processo químico. Vou continuar com o exemplo da decomposição da água. Então, a água como reagente vai se decompor formando hidrogênio e oxigênio como produto. Eu estou mostrando aqui para vocês 3 experimentos distintos. No primeiro experimento, eu tenho 9 gramas de água. Ela se decompõe, formando 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. No segundo processo, numa segunda experiência, eu tenho 18 gramas de água. Ela se decompõe gerando 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Mais um experimento. No terceiro, eu tenho 27 gramas de água, se decompondo em 3 gramas de hidrogênio e 24 gramas de oxigênio. Se eu pegar e fizer a seguinte razão, a seguinte divisão, massa de hidrogênio por massa de oxigênio, no primeiro experimento, qual é a proporção? 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. No segundo experimento, 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio. No terceiro experimento, qual é a proporção? 3 gramas de hidrogênio para 24 gramas de oxigênio. Repare que a composição da água em massa é sempre de 1 parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio, independente do meio reacional, do experimento. Beleza? Se você simplificar aqui esta razão, vai ficar 1 para 8. Aqui, se você simplificar, reduzir essa fração, vai ficar 1 para 8, como eu tenho no primeiro experimento. Bem, queridos, para a gente finalizar essa aula, tá? Falamos das leis das reações químicas, fiz uma abordagem com vocês da lei de conservação das massas ou lei de Lavoisier, para você não esquecer Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E falei da lei das proporções constantes ou lei de Proust. Em uma reação química, há uma relação fixa constante entre as massas das substâncias que participam de tal processo. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fui!